falar antes. Amém. Não para. É pra gente aqui. Quando eu recebi a oportunidade, né, eu fiquei muito feliz. Só que eu tive alguns problemas durante a semana, né, na sexta, assim, na quinta. E talvez não iria dar para eu vir. Só que Deus fez todo ao rebuliço a volta para eu conseguir vir. Aleluia! Minha avó, né, tinha ficado doente e Deus falou comigo que era o inimigo tentando fazer eu não vir para cá, então era para eu vir, porque toda vez que o inimigo tenta me impedir de falar ou de tentar fazer alguma coisa, é porque Deus, ele quer falar ou quer que eu seja usado para falar alguma coisa. Amém, Senhor. E eu tive 3 confirmações de que eu iria pregar aqui, né? Aleluia. Essa palavra. A primeira foi que eu tirei 2 vezes na mesma palavra, e a segunda foi que eu tirei uma palavra que fala que desde o ventre foi escolhido, né? Eita, Jeremias capítulo 1, versículo 5. E eu salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém, aleluia. Pode fazer live? Sim. A palavra que eu quero trazer está em Ezequiel 31. Diz assim: outra profecia contra Faraó, rei do Egito. Vou ler até o versículo 2, depois do 18. Sucedeu no ano 11º, no 3º mês, ao 1º do mês, que veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize a Faraó, rei do Egito, e a sua multidão: a quem é semelhante na tua grandeza? Versículo 18. A quem, pois, é semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden? Todavia descerás com as árvores do Éden às terras mais baixas, no meio dos incircuncisos jazerás, com os que foram ultrapassados à espada. Este é Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Jeová. Aqui, né, irmãos, a gente consegue ver que no subtítulo já diz que é outra, então mais uma profecia contra Faraó, o rei do Egito. E a gente percebe que Deus fala para perguntar ao Faraó o tamanho dele, porque ele sabe o tamanho do ego de Faraó. Ele sabe que Faraó não ia dizer que ele era pequeno, que Deus era maior que ele. Deus já sabia que ele ia falar: eu sou o maior que tem na terra. É por isso que às vezes Deus faz um teste com a gente para ver se a gente está digno de ser usado por ele, digno do Espírito Santo estar habitando na gente, porque Faraó, ele não era digno do Espírito Santo, ele se achava maior do que todos, ele tinha um ego maior, ele tinha o nariz empinado, e Deus não gosta disso, porque todos nós somos iguais. Só que é claro que todos têm as suas diferenças, né? Mas todos somos iguais aos olhos de Deus. Amém. E aqui a gente vai ver, né, que o Faraó é o rei do Egito. E mesmo todos os faraós que já passaram pela terra e pela Bíblia, mesmo todos eles sendo provados por Deus e Deus sempre ganhando contra eles, eles nunca pararam de querer ser os melhores ou os maiores. Mas em Jeremias 1, versículo 5 vai dizer que desde o ventre Deus escolheu. Aleluia. Mas Amém, eu não Jesus. vim falar sobre eu não vim falar sobre mim. Eu quero falar sobre Moisés. Desde o ventre da mãe dele, Moisés foi escolhido. Na Bíblia vai dizer para gente seguir as leis dos homens. Mas na hora que Faraó mandou matar todos os meninos bebês que nasceram, Deus falou assim: não toca no meu filho. Aleluia! Faraó não queria saber se era escolhido de Deus, Glória não queria saber a Deus. se era pecador, se não era pecador, se o pai era pastor, se o pai não era. Ele falou: matem todos. Igual fizeram quando o nascimento de Jesus, o rei Herodes falou: matem todos. Mas o que Deus fez? Ele fez dar a volta para eles não serem mortos. Verdade. Sabe o que é? Maria, o arcanjo foi no encontro dela, falou: não temas, o que tens do seu ventre é de mim, é meu.
Amém. Eu escolhi você para ter Aleluia. o meu filho primogênito. Amém, Jesus. A honra que Maria teve de ser a mãe de Jesus. A honra que Joquebede teve de ser a mãe de Moisés. O menino escolhido por Deus, ele foi feito para ser um profeta. Aleluia, Deus. Moisés, ele foi feito para pregar e para libertar o povo egípcio, o povo do Egito. Porque quando Deus vê que Faraó manda matar todos os meninos, Deus fala assim: eu não vou deixar. Ele já sabia que isso ia acontecer. Deus já sabia, porque ele sabe de tudo. Amém. Então, ele já sabia, ele falou: então eu vou mandar meu profeta e uma mãe esperta. O que Joquebede fez? Pegou um cesto, colocou no rio. Só que a gente tem que entender que no rio poderia ter de tudo. Jacaré, peixe, cobra que podia pegar ele, mas não, Deus falou: ele é meu escolhido. Amém. Eu escolhi desde o ventre. Vocês Aleluia. não tocam Aleluia, nele. Deus. Glória a Deus. Na Bíblia, em Oh, Gênesis, glória. vai falar que Deus mandava nos animais porque é a criatura dele. Então, se ele falar: você não encosta nele, Deus mandou o leão jejuar para não matar Daniel. É verdade. O leão fez um jejum porque Aleluia. Deus mandou. Se Deus abre uma porta, não tem quem fecha. verdade, Se Deus fecha, Deus. não tem Amém. quem abre. Se Deus Amém, falou: eu Jesus. escolhi desde o ventre, Glória é a porque Deus. você foi escolhido. Se ele fala que você Amém, é profeta, Pai. é porque você é profeta. Não tem pra onde Aleluia. correr. Se não vier pelo amor, vai vir Aleluia. pela dor. É verdade, doloroso Pai. para Deus. É É doloroso verdade. para Deus dele se morreu pelos nossos pecados e ver que ainda tem. Ele aceitou, mas Deus já sabia que depois ele ia mudar de ideia. Por isso que ele deixou o faraó pensar que ele ia conseguir ganhar. Porque a gente nunca sabe o que Deus está pensando. A gente pode pedir uma coisa, pode falar com Deus, mas Deus faz na hora que ele quer, no momento que ele quiser. É Não verdade. é quando a gente pede, não é quando a gente É quer, não é na verdade, nossa Pai. vontade, é na Aleluia, vontade de Jesus. Deus. Deus faz na hora que ele quer, porque que foi ele que fez a gente. Foi ele que fez o mundo, então ele que escolhe a hora que acontece. Amém, Jesus. Porque se vocês também podem ser escolhidos por Deus. verdade. Só que Deus falou assim: você vai ser desde criança, você vai ser quando você crescer, você vai passar por provações, mas eu quero que você seja o meu profeta. Amém. Porque Deus escolheu Jeremias quando ele ainda não estava nem na barriga da mãe dele. Quando ele já estava no ventre, Deus já sabia que ele ia ser profeta, já sabia que ele ia pregar e anunciar a palavra. A gente conhece Jeremias como profeta chorão, mas ele foi o profeta escolhido. Amém, Jesus. Ele que foi escolhido por Deus. A gente não tem que ser escolhido pelo homem, tem que ser escolhido por Deus. A gente não Aleluia. precisa ligar para o que o homem acha da gente. Deus acha que a gente está indo bem. Esse é o que é o necessário para a gente se sair bem. Porque se Deus não quisesse, ele não falava que Jeremias foi escolhido. Mas ele foi. Só que Deus, ele fala de uma forma figurativa na Bíblia. Então a gente tem que entender, tem que estar espiritual para entender o que a Bíblia quer dizer. Se Moisés era escolhido desde que ele estava na barriga da mãe dele, não ia ter quem tirasse ele de ser profeta. Não tinha Satanás, não tinha animal, não tinha faraó, Deus. não tinha rei que mandava acima de Deus. É, Senhor, é verdade. Porque foi Pai. Deus que permitiu o faraó existir. Se Deus não quisesse, não existia faraó. Mas se não existisse o mal, por que existiria o livre-arbítrio? Se só existisse o bem, não existiria o inferno, não existiria o pecado. A gente tem o livre-arbítrio, a gente sabe o que é o pecado, a gente sabe o que é o bem. Mas não tem como nós não sermos pecadores. O mundo normalizou o pecado, os homens normalizaram o pecado. Mas a Bíblia fala que isso está errado. A Bíblia fala que nós devemos seguir a lei da terra, mas acima dela tem a Bíblia, a palavra de Deus. Aleluia. Porque Deus que manda na terra. Se ele quisesse que não existisse lei, que só a Bíblia mandasse, ele queria. Mas não, ele falou: eu quero ver quem realmente vai se doer por causa que eu mandei meu filho primogênito para morrer na É cruz. verdade. Eu quero ver quem é a pessoa que mata o seu primogênito único. Você só tem um e é o primogênito, para morrer por todo mundo. Ninguém faria isso.
Verdade. Deus fez por amor. Deus fez por amor e tem gente que julga ainda. Tem gente que ainda fala mal de Deus, que quer seguir o Satanás. Misericórdia, Mas Deus, Pai. Ele aceita você do jeito que você é. Não importa se você era satanista ou bandista, se você era pecador, se você era falho, se você já seguia a Deus, não importa. Ele quer que você aceite a Ele. Ele só quer que você saiba da verdade. Ele só quer que você seja liberto por Ele. Porque se você abrir seu coração para Deus, Ele entra. Mas Satanás só precisa de uma brecha para entrar. Satanás, ele é invasor. Ele veio para matar, roubar e destruir. Se você abrir uma brecha, ele já está entrando. Ele causa confusão. Ele causa morte. Ele causa briga. Ele causa conflito. Agora Deus não. Deus, você abre seu coração para Deus, Ele entra. Você tem amor, você é carinhoso, você é humilde. Todo mundo começa a gostar de você, menos os que não são de Deus, porque o brilho do Espírito Santo ataca a escuridão. A luz no meio da escuridão, a única luz no meio da escuridão vai incomodar. O olho de quem está na escuridão vai arder com a luz de Deus. É por isso que Deus fala, temos que resistir às tentações. Eu posso estar aqui agora falando na frente de Deus, mas eu já passo provações. Eu fui julgado na escola porque eu falava que eu queria seguir a Deus, mas eu me importei não. Deus que me escolheu, eu tenho que seguir o que Deus quer pra mim. Amém, Jesus. Já vi muitas pessoas que só seguiram a promessa de Deus depois, só que elas vieram pela dor, vieram com a perna quebrada e com o braço. Eu sigo a Deus pelo livre-arbítrio, porque eu quero. Nunca fui obrigada a ir para a igreja. Deus sempre tocou no meu coração, eu sempre falava. Eu sempre soube da verdade e da mentira, o que é bom e o que é mal. Eu sigo o que é bom, porque Deus abriu a venda dos meus olhos. Amém. Graças a Deus, eu sempre fui um menino que sempre quis seguir a Deus, mas eu nunca quero me achar, eu nunca quero me gabar, porque eu sei que Deus me escolheu para isso, então eu não preciso me achar para os humanos. Amém, eu só tenho a agradecer a Deus pelo que sou hoje, pelo que eu vou ser no futuro. Aleluia. Como todos nós tínhamos que ser. E é assim que Deus quer que nós somos. Todos nós somos escolhidos por Deus para estar vivendo. Deus que escolhe quem que vai nascer, quem que não vai nascer. Eu nasci roxo, irmão. Eu só nasci porque Deus quis. Minha mãe me entregou a Deus. Satanás não queria de jeito nenhum que eu nascesse. Mas Deus está acima de tudo. Se Deus falar, você vai nascer, você vai. Aleluia. Se você vai morrer, você vai. Deus sabe se amanhã você está vivo, se você não está vivo. Amém. Deus sabe de todas as coisas. Deus é a verdade. E a verdade liberta. Aleluia. Deus fala, os cansados e oprimidos, vem a mim, que eles descansarão nos meus braços. É verdade. Deus é o nosso Pai. Amém, Jesus. E é isso que eu tenho a dizer hoje. Aleluia. Eu agradeço meu Pai. Glória, aleluia, Deus.